acontece quando 5 amigos retardados influenciados pelo Costinha e outros ícones da comédia BR se juntam para fazer vídeos caseiros. Resposta? Merda, claro. Nome engraçado, mano. E aí? Proprietário. Pilantragem? Vai pra puta que pariu. Foda-se. Quem viveu o final dos 90 e era vidrado na MTV foi forjado na graça de um dos programas mais insanos daquela emissora, o Hermes e Renato. Os caras criaram e produziram os personagens mais esdrúxulos daquela época, como por exemplo o Bossa, a Dona Máxima, os protagonistas Hermes e Renato e, claro, o clássico, o ícone Joselito. Aí, meu irmão, aí, fala o seguinte, fica esperto aí, sacou, meu irmão? Fica esperto. Eu vou furar, tô falando que eu vou furar, meu irmão. Isso é dica se não for, rapaz. E tudo começou de uma forma independente, underground e sem nenhuma pretensão. E é sobre a história dos caras que eu vou falar hoje no Caixa Séries. Inclusive, eu estou com a ideia de fazer um próximo aí contando a história do Caceta e Planeta, que também é uma outra influência que eles têm. Bom, se vocês acham que eu devo fazer, sobe a hashtag FazCarai, já mete o dedo no botão do like aí, porque isso ajuda bastante no desenvolvimento aqui do canal. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo e vamos tentar aí dar uma engatada no canal, porque ele caiu bastante o alcance. Às vezes o YouTube dá essas mancadinhas aí, então eu conto muito com a ajuda de vocês aí, compartilhando e metendo o dedo no botão do like para que as coisas continuem rolando aqui dentro, beleza? Vamos começar. A história dos caras começa na cidade de Petrópolis, pelas bandas do RJ, quando os brode Marco Antônio Alves, Fausto Fante, Adriano Silva, Felipe Torres e Bruno Sutter se juntaram para gravar suas peripécias audiovisuais. Eu e o Fausto e o Franco, a gente era... As famílias eram vizinhas há muitos anos já tipo 50 anos se bobear. Então, mas a gente era de Petrópolis, cara. A gente era de Petrópolis lá, a gente era vizinho lá um tempão, minha avó e a avó dele. E a gente morou nessas casas aí, eu morei na casa da minha avó, ele também morou na casa da avó dele. E depois ele foi pro Carangola, um outro bairro lá de Petrópolis. Nessa ele ficou vizinho do Adriano. E eles começaram a fazer vídeo nessa época, em 1990. Eu comecei a gravar com eles em 93, mais ou menos. Caralho, eu nasci. Mas eu era amigo deles já antes. Mas eu comecei nas gravações depois. Porque antes era um negócio mais fechado. Era o cunhado dele, o Sandro, que gravava, levava a câmera e filmava eles assim, meio... fazendo umas imitações e... eram umas coisas também que eles faziam, tipo... colocavam a música do, sei lá, do Rato de Porão e ficavam meio dublando, assim, sabe? Não tinha muito ainda um caminho. Era uma coisa bem de moleque mesmo. Descobrindo. É. Aí o Sandro... Mas sempre na vibe da babaquice. É, o Sandro, o cunhado dele, que também morava nessa mesma rua lá, nessa Vila do Rosário, lá em Petrópolis, ele começou a tentar dirigir um pouco mais a parada. Dar uma cara de sátira. E aí ele começou a fazer umas paradas tipo Zoando Aqui Agora, que era um programa, pra quem não lembra, molecada. E agora? É, que tinha o Gil Gomes, Homem do Sapato Branco, uma galera. E era um programa sensacionalista, mas tinha muitos personagens dentro desse programa e a gente começou a satirizar isso. Boa noite. Um povo é identificado por sua cultura, seus costumes e suas pilantragens. Porém, nem todo quilingue tem a malandragem estampada no rosto. É o caso de Dona Gina, 63 anos. Eles então enviaram uma fita para a MTV e apareceram no programa Voz MTV, em 99. Aí teve uma promoção chamada Voz MTV, né? Que era pra audiência mandar 15 segundos de vídeo, né? Qualquer gravação. Esses 15 segundos, se fossem legais, eles iam passar na programação da MTV. Eles né? passaram como drops ou num programinha? Eu não lembro drop disso. no intervalo comercial, né? E aí a gente aproveitou esses 15 segundos de espaço que eles deram, mandamos 2 horas de fita VHS com tudo que a gente tinha gravado. Pera aí o cacete. Ih, tá fudido, é câncer? Cara, eu fiquei sabendo, assim, depois... Porque
Porque teve muitas pessoas... o filho feio não tem pai, né? Mas quando o filho fica bonitinho, né? Todo mundo viu lá e... Porque no início a gente não sabia muito bem quem tinha recebido essa fita, mas depois que a coisa começou a ficou famoso, né? O programa. Porque no início, logo nos primeiros meses, a coisa ficou virou um hit, né? Como fala viral. Seria um viral. Viralizou, Antes de existir o viral. Um meme. O Hermes e Renato, né, cara? Os personagens falavam palavrão. Cara. Muito escrachado na televisão. Isso não era uma coisa muito comum. Não era comum, não. Ninguém falava. Ninguém falava. Daquele jeito. Daquele jeito ninguém falava. Essa escrachação toda pegou a gente de surpresa. E claro, adolescentes merdeiros como nós éramos, deixou a gente simplesmente viciado naquela porra. Eu só tinha visto algo assim mais politicamente incorreto uns anos atrás, com o Boi na Linha e o CD do Pânico, o CD de músicas que eles gravaram aí. Isso é bem raro. Tem aqui no YouTube, procura aí porque é bem engraçado. Mas ainda assim, tinha uma certa elegância, digamos assim. Já o Hermes e Renato era uma outra pegada. E escutar ali uns palavrão tão pesados como eram, assim, era uma coisa muito interessante pra nós. Mas já visto que a gente estava acostumado com aquele padrãozinho Globo, de programação engessada, quadrada e pasteurizada. Já sabe, né? Se cantar mal, morre, né? Tá igual homem bom, vai morrer. Não vai morrer? Então solta a música aí, então. Canta muito. A aceitação pelos noventistas foi rápida, e eles saíram de meros drops que tinham na programação da emissora e que com certeza memificaram antes dos memes falas nos nossos intervalos de escola e passaram para um programa de 15 minutos em 2001. O que é traduz e sai mole pingando? É macarrão. Não é não, é o meu pimbão no teu botão. O charme estava justamente no aspecto de baixo orçamento, lado B, tosco e sem frescura. Nessa época, personagens icônicos como o Joselito começaram a se consagrar. Tá bom. Entra no bar. Qual que é a fita? O Joselito, nós pegamos ali e fizemos uma caricatura, né, do cara, né? Mas o lance da fisionomia, assim, como era mais parecido, assim, moreno, assim... você era mais parecido com ele, né? Aí, numa das gravações nossas lá no VHS, lá na sala ainda da casa lá do Fausto do Franco, precisava compor a mesa de jurados do programa do Cláudio Ricardo. Tinha a bancada de jurados lá. E aí precisava de um personagem só. E na hora lá, tipo, acho que foi o Fausto que falou, porra, cara, imita o Joselito aí, faz o Joselito. Aí, porra, tinha lá o figurino, que eram as roupas que ele usava, de aqueles casacos de moletom, Hard Rock Café, Planet Hollywood, Miami, Flórida, não sei o que, tinha lá. Calça jeans e tal, botar uma barriguinha, aí já, pô, e aí, meu irmão, não sei o que e tal, e começava a fazer o Joselito dali. E ali surgiu nessa ideia, na zoeira ali, era tipo ele babando, cuspindo, falando mó, tipo, caricatura do cara, né? E aí, quando a gente estreou a MTV em 2001, o Fausto falou, pô, vamos lançar o Joselito aqui, cara, vamos fazer no ar, a gente apresenta, tipo, a característica do cara, a gente... Porque ninguém conhecia, era uma parada, um convívio nosso ali, né, da persona do cara dali. Aí a gente, mano, apresentou, fez a introdução toda dele, como é que era, fez uma história toda, apresentou a família, a mãe, a irmã, a Bruninha, a namorada e tal. E ali, mano, tipo, a gente percebeu que deu certo porque a gente foi numa festa de 10 anos da MTV, nesse mesmo ano, era uma festa de 10 anos, o Mantovani, na época, lá, o André Mantovani, presidente, diretor, na festa, ele veio falar com a gente, porra, meu irmão, a parada do Joselito, vocês fizeram engraçado pra caramba, não sei o que, rindo. Aí o Fausto falou, tá vendo? A parada pegou já pra um outro público que nem conhecia, nem sabia do que se tratava o Joselito. E aí nós demos prosseguimento. Em 2004, eles estavam tão em alta que foram parar até na Rádio Mix com o programa Disque Esporro, que durou 1 ano na programação. Está no ar, Disque Esporro com Hermes e Renato. Você liga e toma um esporro. Alô? Alô? Quem está falando? É a Carol. Carol, o que você quer? Eu queria tomar um esporro, mas assim... Que bom, pois agora você vai ouvir poucas e boas. Se vocês pudessem, assim, tipo, pegar um pouco mais leve, assim, sim, sei lá. Tipo... Posso falar? Pode. Cala a boca, sua megera suja e varizenta. Xenga xixelenta. Pobre de um pai ter uma filha e cachaceira. Uma mulher sambada que já engoliu muita porcaria. Teu velho devia ter te expulsado de casa, te largado no mundo. Como se faz com toda galinha sem vergonha. Que horror.
Outro ponto alto foram as novelas, como Sim a Moça, que era uma sátira da novela Sim a Moça. Eu quero a vídeo de você. Eu queimei a sua blusa de cachemira espanhol. E o Proxeneta, que também era uma sátira, mas da novela O Profeta. Tudo bom? Tudo bom? Ai, pessoal. Ai, moleque! Já em 2007, eles entram numa outra pegada e começam a fazer redublagens de filmes toscos de baixo orçamento, com o Telaclass. Telaclass. Tu otário, isso é que tu é. Ah, é? Hadouken! A gente pegou uma editora de um catálogo inteiro de filme B. Sim. E aí a gente pegou a liberação. Então eles chegavam, ó, o nosso catálogo é X. A gente escolheu o filme pela capa. Então, mas vocês falavam, a gente vai zoar o filme, vai colocar uma dublagem que não tem nada a ver, os caras, ok? Sim. Caramba! Foda-se. Isso é maravilhoso. É que, sei lá, se tinha mutreta, sei lá. Vai ver, os caras pegaram, vai saber. Os autores não estão nem sabendo disso. Tudo filme muito antigo, não é? Era, mas eu acho que tinha merda aí, cara. Porque eu lembro que a gente ia fazer um DVD do Telaclass e aí deu merda. Com direitos. Porque pensa bem, os caras não estão nem sabendo. Eu acho que os caras da distribuidora não tinham direito, era porra nenhuma, cara. Essa fase do Telaclass é uma das minhas preferidas. Eram filmes assim, lado B, bem toscão, tirado lá do fundo da grota e que ninguém imaginava que existia. E muitos foram os memes, antes do surgimento dos memes, que nasceram dessas regravações, dessas redublagens, na verdade, milimetricamente calculadas na tosquice pura. Voltando um pouco no tempo, a gente tem que relembrar aqui também do Gil Brother, vulgo Away, que depois de um tempo, infelizmente, até tretou com os caras. Não falei que eu ia pegar vocês até no inferno! Vai pra vala, filha da puta! O Gil Brother foi outro membro que criou cenas maravimágicas dentro da série. Filha da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Mas a relação dele com o grupo ficou bem comprometida durante um tempo, e ele até processou os caras. E aí, quando foi 2009 a gente teve... Não, 2008 a gente teve lá um desentendimento. Ele foi embora pra casa dele e nunca mais voltou, como diria Tim Maia. E a partir dali a gente seguiu caminhos diferentes. Mas o desentendimento foi rolou artístico processo, ou de grana? Não, de grana ele nunca reclamou nada com a gente. Depois, com o processo, veio reclamar. Tá. Mas ele perdeu o processo, né? Mas basicamente todas as instâncias. Ele estava pedindo o quê? Eu estava reivindicando ele reivindicou o trabalho escravo, né, cara? Durante 8 anos. Mas de vocês ou da MTV? Da MTV e da gente. Vocês também? Mas vocês eram contratados pela MTV? É estranho. Um processo um mas pouco... Perdeu em todas as instâncias. Perdeu lá em Petrópolis e também aqui em São Paulo. Morou, eu fazia comercial para Zog, uma das maiores fabricantes de óculos do mundo. Morou, as roupas só usava eles. Eu usava as roupas, os patrocínios, quem comia era eles. Morou, cara? Mas você ganhava o salário ou era cachê? Não, eu não ganhava nada, eu não tinha salário, eu não tinha contrato assinado com eles, nem pela MTV. Eles foram burros. Eles podiam ter me levado para assinar um contrato igual a eles, morou, cara? Eles não fizeram isso, morou, cara? E nem por segundos, morou, cara? O meu dinheiro ficava na mão deles, morou? Morou, aí eu tinha que chamar o Marcos, pro Marcos pedir o Fausto, pro Fausto mandar a esposa dele mandar o dinheiro para mim. E eu passava necessidade. Eu ficava sem até dinheiro para comprar as coisas de higiene lá para mim poder ficar lá, porque eu morava num quarto todo fodido, um quarto de empregada lá, e na frente do meu quarto tinha um cachorro que o portão ficava fechado. Trancado. E o cachorro mijava, cagava ali, tudo ali. Eu ficava sentindo aquele cheiro de merda ali, cara? Até quando ele chegasse para soltar o animal, né, cara? Aí eles não me levaram para fazer nenhum contrato, nem na MTV. Na época o Mauro Montovani era presidente lá e tudo, fechava com eles. Quando acabava
a audiência, com os programas, passava tudo, que ia ver a audiência, o quanto sobrou, o quanto foi, o quanto deu de dinheiro, o quanto não deu, eu ficava na escada ou ia embora para casa. Mas teve uma vez que eu fraguei, o Bruno Surter e o Fausto falando, aí, como é que ficou aquelas novelas que a gente vendeu pra MTV americana? Morou? Aí eu falei... Novela? O Tela O Proxaneta. O Proxaneta, eu fiz 2 novelas lá. Eu fiz o... Você participou? Participei, como vilão em tudo. Sei. Em tudo, né, cara? Então, na época, eles ganhavam 3 mil reais, na época. O que custava cada um deles me dar 500 reais? Eu ganhava 500 reais, morou? Ou 300, morou? Cacê, pouco, morou, cara? Eles ficavam com todo o dinheiro meu, o dinheiro das minhas audiências, o dinheiro do sucesso que eu fazia, morou, cara? E sendo que eles não me levaram para fazer um contrato igual a eles. Eu queria que o dia que eles viessem em qualquer podcast, morou, cara, que eles apresentassem o meu contrato ou da MTV ou o de boca a boca, ou por segundo ou por terceiros, morou? Se tiver um advogado bom que revirar o artigo, o arquivo da MTV, morou, cara, ele não vai achar nada de contrato meu lá, nem por boca, morou, cara? Vocês, os Hermes, morou, cara? Vocês são os ladrão. Mas falando de coisa boa, vocês conhecem Massacration? A banda começou como uma zoeira e por incentivo de músicos da cena Metal BR, eles começaram a produzir discos e o negócio simplesmente explodiu. O Igor Cavaleira, baterista do Sepultura na época, tava nesse evento do João Gordo. Ele viu o Massacration, ele pirou. Ele falou, cara, eu quero fazer um convite para vocês. Eu gostaria que vocês fizessem todos os shows da abertura do Sepultura no Brasil, da turnê brasileira, mas com uma condição. Eu quero ser o baterista. Caralho! Bicho, o primeiro baterista do Massacration foi o Igor Cavaleira. Cara, isso foi um absurdo. Que absurdo. Ele ia antes da banda, do Sepultura, ele colocava, passava o som, tudo. E aí na hora do show ele botava uma máscara, cobria todas as tatuagens, porque é uma coisa meio do metal, o baterista misterioso. E a gente não entregava a identidade. E a gente fez, cara, todos os shows da turnê de abertura do Sepultura com o Igor na bateria. Mas a inveja é um prato que se come azedo. E a banda começou a irritar os babacas de plantão, que levam o metal a sério. A gente não ouvia nada, assim. Apesar de que sempre nos shows eu via, sempre tinha um ou dois no show assim. Fica o show. Com cara de bunda, aqueles headbanger radical assim. E puta, eu achava engraçado. A gente é humorista, né? Puta, eu achava engraçado pra caralho. Aí a gente fez um show no Abril pro Rock, um festival gigantesco no Nordeste. E depois desse show foi um absurdo, cara. Quando acabou esse show, o pessoal da DEC, o João Augusto da DEC, presidente da DEC, chegou, cara, vocês precisam gravar um disco. Olha o que vocês fizeram. E aí a gente gravou o primeiro disco do Massacration. Olha o que vocês fizeram, por quê? Porque foi um puta resultado legal. Foi um absurdo. Foi um absurdo. E aí a gente gravou o disco. Quando a gente gravou o disco, aí começou a pipocar. Aquela velha frase, cara. Esses caras aí estão de palhaçada, estão tirando espaço de bandas sérias. Que estão batalhando há anos e anos e anos. Puta papo furado, né, cara? Tanta banda boa aí, mas quem ganhou foi Massacration, Gates of Metal, Chicken of Death. Massacration, Gates of Metal. Ali por 2010 surgiu a oportunidade deles irem trabalhar lá na Record. Nessa época a emissora injetou uma bala pesada, cara, pra tipo
trazer, para passar, na verdade, para ultrapassar a Rede Globo na sua audiência. Então eles começaram a comprar tudo quanto era VJ da MTV com relevância, outros apresentadores e de outras emissoras também maiores ali. E, mano, sinceramente, assim, essa fase deles lá no Legendários, puta que pariu, foi bem triste. Mano, nossa, puta tesão, mano, puta DJ. Pô, meu, já curti muito o som dele lá em Ibiza, sério. Com a saída deles da MTV, o nome ficou sob o domínio da emissora. Logo, eles mudaram para Banana Mecânica. Bobo custa criar, mas quando cria, dá gosto, hein, rapaz? Quem nessa época foi pra Record meio que se arrependeu. Como uma emissora evangélica, eles não tinham a mesma liberdade que na antiga empresa. Tanto que o Bruno Sutter deixa o grupo e volta para a MTV e apresenta o Rock a Roll. Eu vou levar você pra ficar comigo e não interessa. Praticamente um ano depois, o Hermes e o Renato também volta para a MTV, num novo formato, mas que não durou muito. Assim como a falecida emissora, que acabou naquele ano de 2013. Me chamar de Away. Away. Tudo bem, a gente até gosta de trabalhar com essas coisas de internet. Agora sem emissora, eles assinam com o FX no final de 2014. Mas um triste fato acontece. Fausto Fante tira a própria vida e a estreia do FX é adiada. É surreal. Devastador, imagino. Isso foi surreal. Um bagulho que ninguém esperava, imagino. Não. Vocês do grupo também não tinham nenhuma ideia que o bagulho tava ruim assim? Não, nesse ponto não. Entendi. Nesse ponto não. Sentia, às vezes, na época, talvez uma relação cansada, né? De criação, inclusive, já não era aquela energia que eu tava te falando lá de trás. Tinha lampejos, mas não era já mais aquela energia de troca, de cada um ficar ali. Tinha momentos, mas eram momentos. E isso foi uma coisa que só assim comecei a perceber, assim, sabe? Mas não de imaginar, primeiro, que era uma depressão, né? E segundo, que ia chegar ao ponto que chegou, né? Fatal. Os caras seguiram com o projeto e no lugar do Fausto entrou o seu irmão, Franco Fante. Em 2016 eles lançam uma peça e saem excursionando pelo Brasil. Eu até procurei aqui para saber se eles estão ativos além do canal do YouTube que eles lançaram, para saber se eles estão com algum projeto em TV fechada e eu não consegui achar. Se você manja mais, comenta aqui embaixo, porque eu sinceramente não achei. Enfim, sempre que a gente lembrar da nossa adolescência, automaticamente nós vamos lembrar do Hermes e Renato. E coisas como o rap da crueldade. Ouça seu amigo! Farinha só de ti! A banda Coração Melão. Matou! Mortiça, matou! E o grande hit, o Padre Gato. Chovendo freira, muita freira, tá chovendo freira. E tantas outras esquetes, músicas e afins. Coisas que moldaram o meu e o seu caráter aí. E aí, qual que é o seu preferido? Comenta aqui embaixo.